Outro aluno pergunta: o que fazer para reduzir os efeitos dos ataques de pragas e doenças sobre os tratamentos em um experimento de adubação de soja? E ele explica: as pragas e doenças atacam os tratamentos de maneira aleatória. Matriz central composto para N e P com tratamentos extras de K e os tratamentos distribuídos em blocos casualizados. Será possível usar pragas e doenças como covariáveis? Tá. Então, pessoal, esse caso aí, o nosso colega, ele tem aparentemente um experimento de adubação, tá? Quando a gente fala de NPK, né, são o N de nitrogênio, o P de fósforo e o K de potássio, tá? E o que acontece? Quando você tem um experimento de campo, pode acontecer em cada vegetação também, que você trabalha com plantas, você sempre vai ter algum problema de doença ou praga. E esse é um problema sério, porque se você tem um tratamento, né, você tem vários tratamentos, vamos supor, 5 tratamentos. Deixa eu trazer um exemplo aqui que fica bacana pra gente. Vamos supor que você tem um experimento de café, né? Você tem 5 tipos de café diferentes, 5 plantas diferentes. Uma dessas plantas, ela é muito susceptível à ferrugem do café, chegando a ter perdas de até 80% da lavoura, né, da colheita. E outro tratamento é completamente resistente. E você vai avaliar esse experimento, essas cultivares, né, para ver qual que produz mais café. E aí, durante o seu experimento, você tem um ataque de ferrugem. Você aplica o fungicida, mas mesmo assim ele não consegue controlar. E aquela planta susceptível, a produção dela cai muito. Aí você vai coletar aqueles dados, vai rodar uma análise e vai falar que o tratamento que foi resistente, no caso, né, vamos supor, o tratamento 1 foi muito melhor que o tratamento 5, só que você não pode falar que ele foi melhor porque ele realmente produz mais do que aquele tratamento. Porque teve um efeito externo, é um erro experimental, né, causado por essa doença. E quando nós temos um erro desta forma, isso traz um problema muito grande para o nosso experimento. Porque é muito difícil uma praga ou uma doença atacar todos os tratamentos da mesma forma. É raríssimo, raríssimo. Porque cada tratamento vai ter um impacto diferente. Ah, Léo, mas eu não estou testando cultivar, não estou testando híbrido, nada disso. Estou testando adubação, igual é o nosso colega. Vai ter um impacto diferente também. Porque quando a planta está melhor nutrida, ela está com o seu sistema imune, né, a sua defesa ali natural muito melhor e, consequentemente, a doença vai causar menos impacto nela. Agora, você pega uma planta que a adubação foi menor, a chance da doença causar um impacto é muito maior, né? Aí o nosso colega entra com uma questão muito interessante mesmo, né? Ele provavelmente tem um conhecimento aí da estatística grande, né? Onde ele fala em colocar, né, essa questão da doença, da praga, como covariável dentro de um modelo. E essa é uma solução muito boa, muito boa. Mas para você fazer isso, você vai ter que coletar informações dessa doença. Então você vai ter que avaliar essa doença ou essa praga em todas as suas repetições, em todas as suas parcelas experimentais. As que não tiveram, você vai colocar 0, claro, e os que tiverem, você vai colocar lá, né? Se for uma doença, você vai colocar severidade ou incidência. Se for uma praga, você vai fazer a contagem, ou talvez até calcular também a severidade, né? Dependendo como for o ataque dessa praga, né? Aí você vai ter isso como uma variável, né? Ali, uma coluna dentro do seu arquivo de dados. Só que essa coluna ela vai entrar como covariável dentro do modelo. Ou seja, dentro do erro experimental, esse problema da doença vai ficar dentro do erro experimental. Concordam? Ele não tem nada a ver com o tratamento. Ele está tudo dentro do erro experimental. Aí o erro experimental que era assim,
foi inchando e ficou deste tamanho. Aí você vem com essa covariável para vir dentro desse erro experimental e arrancar parte desse erro experimental, jogar isso fora, para que esse erro experimental volte a ficar pequeno e você consiga verificar a diferença entre os tratamentos reais. Realmente, se você achar a diferença entre os tratamentos, porque foi causado pelo tratamento e não por uma doença ou uma praga. A grande dificuldade é realmente você avaliar essa doença, essa praga. As pessoas às vezes deixam batido. Ah, deu um pulgão aqui. Cada vegetação é muito comum dar pulgão, né? Pulgão ou mosca branca. É super comum. Ah, deu um pulgão aqui nas minhas plantas, mas deixa pra lá, deixa rolar. Ah, deu mosca branca, mas deixa rolar. Aí a mosca branca transmite vírus, né? A planta fica cheia de virose. E como eu já disse, não vai atacar todas as plantas, vai ser algumas, e aquilo vai ter um impacto super negativo no seu experimento. Então, sim, se deu problema de praga ou doença, tem que avaliar e depois entrar com esse dado como covariável dentro do modelo. Léo, como é que faz isso? Eu nunca fiz. Aí, pessoal, aí tem que ver aulas específicas nossas aqui em relação a isso, porque é um assunto bem mais complexo, né, onde a gente precisa de muito tempo para falar sobre covariável, tá? Não é tão simples assim. E tem uma segunda possibilidade, que o nosso colega não falou, mas talvez seja a possibilidade até mais interessante, né? Que é a questão de utilizar essa covariável como efeito aleatório dentro de um modelo misto. Aí eu sei que para muitos eu falei completamente grego agora. A maioria não estuda modelos mistos, né? Muito menos tem ideia do que é um efeito aleatório. Aí, mais uma vez, pessoal, tem que assistir aulas específicas aqui dentro do canal, né? Não tem como eu tentar aqui na live explicar esses conceitos, porque são conceitos bem complexos, né? Que a gente precisa de tempo para debater com vocês, tá bom? Mas seria uma outra alternativa aí, já que provavelmente o nosso colega já tem um conhecimento aí de estatística alto, né? E aí ele vai conseguir utilizar sem nenhum problema.